Graça e paz, meus irmãos, nós queremos saudar você com a paz e a graça que o Senhor Jesus tem a você. Nesse domingo eu quero dizer para você que é gratificante nós entrarmos na presença do nosso Deus. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei quais são os problemas que você viveu, todos nós estamos muito apreensivos pelo atual momento que nós vivemos, mas eu quero dizer para você que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. O Senhor está ainda a seu favor, o Senhor te ama e continua cuidando de você. Eu quero nesse dia de domingo dizer a você, não perca a oportunidade de cultuar ao Senhor. Daqui a pouquinho as portas da igreja, as portas do templo estarão abertas e eu quero crer que logo estaremos reunidos, não todos de uma só vez, mas um bom número, para nós matarmos um pouco a saudade que temos. Mas eu quero meditar com você nesse dia sobre o conhecimento de Deus e como ele é importante. Conhecer a Deus. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 4, livro do profeta Oséias no capítulo 4, onde fala sobre a corrupção geral de Israel, e eu posso perceber que há uma semelhança com os dias de hoje. Oséias capítulo 4, versículo 1 diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. E o versículo 3 diz assim: por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, como os animais do campo e como as aves dos céus, até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei dos teus filhos. Até aí, feche teus olhos e diga: Deus, fala comigo, Senhor. Querido Deus, Pai Celeste, muito obrigado porque nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. Palavra, ó Deus, que nos corrige, nos exorta, porque o Senhor nos ama. Palavra essa, ó Deus, que quer nos aproximar do Senhor, que quer que nós estejamos no centro da Tua vontade, que nos aponta Jesus Cristo como o autor da nossa fé. Aquele, ó Deus, que supre-nos e nos cobre, Senhor. Ó Deus, usa a minha vida e usa os meus lábios, para ser tão somente um instrumento do Senhor. Fala, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, é interessante que o profeta Oséias fala da boca, através de Deus, melhor dizendo, Deus falou através da boca do profeta Oséias que ele tinha uma contenda com o seu povo. O profeta Oséias anunciou a mensagem de Deus ao povo de Israel, o reino do norte. Depois do tempo do profeta Amós, e antes da conquista da cidade de Samaria pelos assírios, no ano 721 a.C. Então Oséias avisa aos israelitas que Deus vai castigá-los por estarem adorando ídolos. Trocaram o seu Deus, mas Deus não os abandonará. Deus nunca abandona. Deus não abandonaria eles, e estará sempre pronto para salvar. Meus irmãos, corrigir na visão de Deus é investir. Quando Deus está corrigindo você, está investindo em você, investindo palavras, investindo, meus irmãos, aquilo que Ele tem para você, tornando você um homem ou uma mulher melhor, mais próximos dEle, mais parecidos, um homem ou uma mulher espiritual, não mais carnal, cuja visão é o reino dos céus.
Então você começa no versículo 1 e você vê que neste capítulo Deus apresenta uma acusação de desobediência contra Israel, e uma das coisas terríveis na vida do povo é quando eles desobedecem ao Senhor. Os líderes religiosos haviam falhado em trazer o povo de volta a Deus. Eu fico pensando, será que nós estamos falhando? Como é que tem sido os nossos dias? Qual é a nossa preocupação, a nossa prioridade? É trazer o povo de volta a Deus, queridos. E a mensagem do Senhor para trazer de volta a Deus sempre vai mostrar que eu sou pecador, que eu preciso do Senhor todos os dias. Os profetas tinham falhado, os líderes religiosos tinham falhado. Interessante que os seus rituais substituiu a legítima adoração. Os rituais já não adoravam mais a Deus, incluía tantas práticas ilícitas, tão vergonhosas. No capítulo 4 fala que eles aproveitavam aquele período que era para cultuar a Deus, meus irmãos, para fazer coisas carnais e vergonhosas diante do povo. Então os seus rituais tinham substituído a verdadeira adoração ao Senhor. A nação havia decaído moral e espiritualmente e infringia as leis de Deus, as leis que Deus havia dado. Quando nós começamos a ter um declínio espiritual, nós começamos a cair moralmente, porque nós começamos a aceitar as perjúrias, começamos a aceitar, meus irmãos, as imoralidades, começamos a trocar aquilo que é santo e abraçando aquilo que é profano. Interessante que o povo achou muito fácil condenar a esposa de Oséias, porque ela era uma mulher adúltera, mas não foi assim tão rápido para entender que havia sido infiel ao seu Deus. A esposa de Oséias era uma mulher infiel, uma mulher adúltera, e Deus disse: ame essa mulher mesmo assim. Deus quis dizer o seguinte: ainda que vocês continuam sendo infiéis a mim, eu continuo amando vocês, por causa da longanimidade. Então Deus explicou, esses primeiros versículos, Deus explicou as razões do sofrimento de Israel. Por que aquele povo estava sofrendo? O seu comportamento ilícito trouxe dois juízos: o aumento da violência e a crise geral, a crise ecológica, a crise moral, a crise generalizada. Nem sempre existe uma relação direta entre a causa e efeito, entre os nossos atos e os problemas que enfrentamos por causa da graça. Nem sempre. Mas uma coisa, meus irmãos, temos que entender: que quando passamos por dificuldades, é o momento de a gente fazer uma pergunta, sinceramente, se esse sofrimento foi provocado por algum pecado, ou um ato de responsabilidade que cometemos. Qual é o maior pecado? Afastar de Deus. E quando eu afasto de Deus, eu começo a ter uma vida desregrada, e isso me causa sofrimento. Quando eu troco a Deus por ídolos, como é o caso aqui, eu começo, meus irmãos, a desagradar o coração de Deus. Quando eu começo a aceitar coisas ilícitas ou coisas que são ruins dentro da minha casa, eu começo a ter dificuldades e problemas, e eu preciso prestar atenção nisso. Meus irmãos, se descobrimos que cometemos uma falha, mesmo que pequena, nós precisamos mudar as nossas atitudes para que Deus possa nos ajudar. Faça isso. Provérbios 28:13 diz assim: aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. O povo não estava mais vendo os seus pecados como pecado. Não, já não estava mais vendo. Meus irmãos, 1 João capítulo 1 versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É por isso, meus irmãos, que Oséias dirigiu primeiro as suas acusações contra os líderes religiosos. E quem eram esses líderes religiosos? Quando Jeroboão se rebelou contra Roboão, que era filho de Salomão,
ele instalou aqui um reino rival ao reino do norte, e ele também estabeleceu o seu próprio sistema religioso, lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 25 até o versículo 33. Meus irmãos, a idolatria de Jeroboão está lá como tema de 1 Reis, mas quando ele começou a transgredir as leis de Deus, ele constituiu 2 bezerros de ouro e mandou que o povo adorasse de Dan a Betel. E ainda falava para o povo que foi aqueles 2 bezerros de ouro que tiraram eles do Egito. E o pior ainda, que o povo acreditava. Vocês entendem por quê, meus irmãos? Porque faltava conhecimento, faltava experiência. Interessante que ao transgredir as leis de Deus, as leis que Deus havia trazido ao povo, constituído 2 bezerros, aquilo foi ruim para a vida do povo. Também ele nomeou os seus próprios sacerdotes que não eram da descendência de Arão. Começou a escolher ali as pessoas que deveriam servir, e não eram as escolhas de Deus. No início, os habitantes do reino do norte adoravam a Deus, embora fizessem de forma errada, mas em pouco tempo transferiram a adoração agora aos deuses dos cananeus, a outros deuses. Rapidamente colocaram Baal no lugar do Senhor e deixaram totalmente a adoração ao Deus verdadeiro. É fácil substituir Deus da nossa vida. É rápido. É por isso que o Senhor disse que nós temos que permanecer, prevalecer. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí você começa a receber aquilo que você pede. Isso é palavra do Senhor. Meus irmãos, os falsos sacerdotes eram incapazes de preservar a verdadeira adoração a Deus. Eles queriam adoração assim. Meus queridos, será que nós não estamos vivendo alguma coisa semelhante hoje? Preservar a verdadeira adoração a Deus. E a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Qual é a razão que você vem no templo? Por causa do pastor? Dos líderes? Daquele músico? Qual é a razão? Por causa do seu remorso? Qual é a intenção sua? Ou é adorar ao Senhor pelo que Ele é? Adorar a Deus porque Ele é o Senhor dos senhores e merece a sua adoração. Aliás, você sempre oferece a Deus aquilo que você acha que Ele merece, e Ele dá a você não o que você merece, mas pela graça Ele te dá aquilo que Ele tem: amor, liberdade, felicidade. Meus irmãos, Deus só te dá coisas excelentes para você ser feliz. Interessante que no versículo 6 em diante, Deus acusou aos líderes religiosos de impedirem que o povo pudesse conhecê-lo. Gastavam tempo com qualquer coisa, com inutilidades. E eu fico preocupado: como é que nós gastamos o tempo? Quando nós nos reunimos, meus irmãos, nós precisamos usar o tempo para falar, para anunciar, para cultuar e enaltecer o nome do Deus Todo-Poderoso. A nação estava vivendo um período muito complicado. Deveríamos se comportar como líderes espirituais, mas ao contrário, agora eles se tornaram líderes do engano. Apontavam o povo para coisas que desviavam os olhos do Senhor, e o povo ia. A liderança espiritual tem uma grande responsabilidade, meus irmãos. Seja um líder que conduza as pessoas a Deus. Conforme Efésios capítulo 6, versículo 19, diz assim: eu preciso reunir o povo e viver o que está escrito aqui, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, é essa a razão, é isso que Deus quis, é isso que Deus quer para mim e para vocês. Nós precisamos usar o nosso tempo, meus irmãos, com hinos e cânticos espirituais.
Ah, meus queridos, como faz falta, e a falta de um conhecimento é muito prejudicial para o povo. É por isso que Oséias capítulo 4, versículo 14 disse: um povo sem entendimento, ele se precipita à ruína. Você conhece a Deus? Tem experiências com Ele? Quanto mais eu vou na palavra de Deus, mais eu conheço. Está fazendo falta estudos bíblicos, está fazendo falta, meus irmãos, nós usarmos o nosso tempo ensinando o povo. Está fazendo falta deixar o Espírito Santo de Deus agir na vida do povo. Interessante que os sacerdotes foram exemplos fracos, levando Israel para a apostasia. Por causa disso, foram rejeitados nas palavras, para que não fossem mais sacerdotes agora diante do Senhor. Meus irmãos, os sacerdotes ficaram gananciosos, e o espírito mercenário que prevalecia entre eles agora se expressa nessa acusação. O Senhor disse: eu tenho uma acusação contra ti. Meus irmãos, os sacerdotes alimentavam-se do pecado do povo. Eles se apoderavam das ofertas que o povo trazia ao Senhor. Eles ganhavam com o pecado e lucravam com o erro, meus irmãos. O povo ficava desnorteado em busca e ajuda de pedaços de pau. E isso são os ídolos de madeira que estavam estragando a vida do povo. Olha o que o povo buscava. Isaías capítulo 40, versículo 19. Diz assim: o artífice funde a imagem, e ourives a cobra de ouro, e cadeias de prata forja para eles. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, em busca de um artífice perfeito, para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentais para os fundamentos da terra? E aí, Jeremias capítulo 2, versículo 27, diz assim: que fizeste um pedaço de madeira? Tu és meu pai, e a pedra tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia dizem: levanta-te e livrai-nos. Mas eles não podem. Meus irmãos, uma das coisas que mais entristeceu o coração de Deus é que o povo estava acreditando que aqueles 2 bezerros tinham tirado o povo do Egito, que aqueles 2 bezerros tinham sido seus deuses. Oséias capítulo 4, versículo 16 diz assim, meus irmãos: como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Meus irmãos, é interessante que Deus apacentava as ovelhas com facilidade, mas é impossível apacentar as vacas na mesma esfera, na mesma qualidade, da mesma forma que você apacenta as ovelhas. É por isso, meus irmãos, que Oséias tem a preocupação de falar a mensagem do Senhor como ela é, uma mensagem dura, porque o povo não conhecia Deus. Por isso que Oséias capítulo 6, versículo 6 disse: desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O que Deus quer que você faça nesse dia? Corra rapidamente em conhecer o Senhor. Meus irmãos, a gente conhece tantas coisas, a gente corre em busca de informações. Eu quero dizer para você que os livros podem te ajudar, mas é só a Bíblia que fala de Deus, porque ela é a palavra do Senhor. Versículo 1 desse texto, nós temos 3 acusações: falta de fidelidade, falta de amor e falta de conhecimento de Deus. É o que está acontecendo hoje. Está faltando, meus irmãos, a fidelidade. Essas acusações foram feitas pelo próprio Deus. É Deus falando àquele povo, como se Deus colocasse Israel numa balança.
aquele povo fosse achado em falta nesses 3 quesitos. A primeira acusação é a falta de fidelidade. Significa ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus, meus irmãos, ainda que todo mundo em minha volta continue ainda no mesmo propósito de ser um servo do Senhor, ainda que as propostas me sejam quase que impossível dizer não, mas eu tenho uma fidelidade com o Senhor. O que significa fidelidade, meus irmãos? Eu não troco o meu Deus por nenhum tipo de ídolo, seja ele humano, seja ele um pedaço de pau, de gesso, de madeira. E olha que nós temos muitos ídolos humanos, queridos. Essas acusações foram feitas com um grande propósito, e o povo estava em falta. É por isso que a falta de fidelidade é muito grande. A fidelidade é a característica de quem é fiel, de quem é verdadeiro. Nós precisamos querer ser nesse tempo presente um cristão verdadeiro, ainda que a tendência, ainda, meus irmãos, que vão surgindo novas modas, novos costumes, novos hábitos, novas fórmulas. Isso pode nos levar a outros deuses e é perigoso. É elemento primordial em uma aliança. Fidelidade sem aliança se quebra quando não tem aliança. O ser humano rompeu a aliança com Deus. Aquilo que se chama pecado é o rompimento da aliança com Deus. Porém, a parte de Deus na aliança foi mantida e renovada quando Ele enviou Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para mim e para você, como preço nessa renovação, porque Deus é fiel. Por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Meus irmãos, eu preciso ter mais firmeza naquilo que eu creio. A pandemia está aí. Você continuou firme no Senhor? A gente sempre procura um culpado, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Mas eu quero dizer para você que Deus continua sendo fiel e poderoso. O olho do Senhor continua acampando em sua volta. A palavra do Senhor ainda continua vigente. Sim, eu nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra do Senhor continua fiel, meus irmãos. Ainda que eu parta dessa vida, se eu estiver com Cristo, eu estou indo para um lugar infinitamente melhor. Nós estamos no período de desespero. A raça humana está esperando mais pela ciência do que pelo Senhor. Meus irmãos, é por isso que essa falta de fidelidade é muito comprometedora no meio do povo. A segunda acusação é a falta de amor. Nós podemos falar de amor de várias formas e jamais esgotaremos o seu significado, mas há apenas uma forma de falar de amor da maneira plena. 1 João capítulo 4, versículo 16: Deus é amor. Deus é amor. Você é nascido de Deus. E aí a gente está trocando, meus irmãos, o significado dessa palavra amor por bajulação. Interessante que falei no começo que quando Deus nos corrige, Ele está investindo na gente. Se você ama alguém, você tem que apontar que essa pessoa é pecador e que Jesus Cristo pode tirar, o único que pode tirar o pecado. Muitas vezes nós nos metemos em situações, meus irmãos, que só nos dão problemas e dificuldades. E a gente acha que amar as pessoas é fazer tudo o que elas querem, bajular as pessoas, atendendo todas as suas solicitações. Mas a gente não quer falar de Jesus para ela. A gente não quer apontar: você tem um problema real hoje. Se você partir sem Cristo, você não vai para os céus. E você não tem a vida abundante de João 10:10 que Deus tem para você. Abundância, meus irmãos, não significa que você vai ter tudo que você quer, mas Deus não garante que você vai ter tudo que você necessita. Por isso, a terceira acusação é a chave e sintetiza toda a questão aqui: a falta de conhecimento de Deus. É impossível ter fidelidade a Deus, ter amor a Ele, se eu não conheço.
Por isso que os líderes estavam muito sendo repreendidos severamente por Deus, porque eles não estavam mostrando quem é Deus, eles estavam levando o povo por questões pessoais, conduzindo o povo, meus irmãos, para que eles se enriquecessem ou para satisfazer os seus desejos. O povo precisa conhecer a Deus. Obviamente, no livro de Oséias, o conhecimento de Deus não se refere a uma informação sobre Ele, uma informação qualquer. Conhecer a Deus é relacionar-se com Ele, é conhecê-lo pessoalmente. Como é que eu conheço, meus irmãos? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica conosco que somos filhos de Deus, é estar cheio do Espírito Santo, é ter vontade de cantar hinos que louvam ao Senhor, é querer estar na presença do Senhor, é não ficar pedindo para as pessoas orarem por nós, é você orar e saber que você é justo e que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Conhecer a Deus, meus irmãos, é priorizar Ele todos os dias. Foi o que o Senhor falou para Josué: diariamente medita nessa lei, para que você possa ser bem sucedido. Ah, meus irmãos, conhecer a Deus é isso, porque Deus é fiel e é amor, e Ele sendo, meus irmãos, tendo todas essas características que estão em falta hoje, o centro do problema fica evidente. Quanto menos eu conheço de Deus, muito menos eu vou ser fiel a Ele, e muito menos eu vou amar a Deus. É impossível amar a Deus, eu amar o próximo, se eu não amar a Deus. Meus irmãos, Oséias foi profeta no século 8º a.C., portanto é quase 30 séculos. Então nós podemos concluir que mesmo hoje as acusações daquela época cabem muito bem nos dias atuais. Deus continua sendo gracioso e ainda mantém a oportunidade de você conhecê-lo. Deus fez de tudo, se revelando em Cristo Jesus e colocando no Senhor Jesus a possibilidade de salvação. É só nele que tem salvação. Eu quero perguntar para você: como é que você está? Qual é o seu nível de conhecimento do Senhor? Ele é o único peso efetivo que tira a nossa balança da posição de dúvida, anulando toda a acusação. Meus queridos, tenha mais vontade de estudar a Bíblia. O Senhor diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como é que eu estou? Qual é o meu intuito? Qual é a minha vontade? Qual é o meu prazer em estar na lei do Senhor? Faça como o salmista. Você já se preocupou em pedir a Deus, ver se há alguma coisa em mim que não está legal? Basta apenas crer, e assim você vai conhecer o amor e a fidelidade de Deus de uma maneira pessoal. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que Jesus Cristo, Ele é o único que elimina a nossa dívida e tira da gente o peso do pecado. O povo está sendo destruído. Não queira ser destruído por falta de conhecimento. Sabe, meus irmãos, sabe quem é profeta? Jesus. Sabe quem é sacerdote hoje? Jesus. Sabe quem é rei hoje? Jesus. Ouça o que Jesus fala. É Ele o profeta da sua vida, é Ele o sacerdote da sua vida, porque Ele levou na cruz do Calvário os seus pecados. E toda mensagem, queridos, tem que ser Cristo sempre. Não ouça qualquer pessoa que diga uma mensagem para você que não te aponte o pecado, que mostra Jesus como a solução, como aquele que tira o pecado do mundo. Só nele há salvação. Meus queridos, você quer ter paz? Está em Jesus. Você quer ter segurança? Está em Jesus. Você quer ter conforto? Está em Jesus. Você quer ter consolo? Está em Jesus. Por isso o povo estava assim, sendo multiplicado ali na desobediência, porque cultuar o Senhor de modo errado e cultuar o Senhor de maneira errada é mesmo que não cultuar, é afronta ao Senhor, porque se a motivação sua for enaltecer o seu nome, ou de qualquer ser que não seja o Senhor dos Senhores, você está cultuando de forma ineficiente e não tem resultado. Volte-se para o Senhor. Ele é misericordioso, e qualquer um que voltar para o Senhor,
Ele recebe. Eu quero que você saia nessa noite, nesse dia de domingo, em busca de conhecimento. Está fazendo falta a escola bíblica dominical, mas eu posso perceber que está faltando interesse por ela. Estudos bíblicos. Meus irmãos, você já parou para pensar que você pode estudar a Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo? Sempre houve, meus queridos, no passado, nós tínhamos 3 coisas: ler a Bíblia e oração, e os 2 geravam crescimento, conhecimento. É isso, simples, meus irmãos. Conhecer a Deus é muito simples. Vá na fonte, vá na sua palavra, ore, que Ele responde. Quanto mais eu oro, meus irmãos, mais e mais dele eu tenho em mim, porque quando eu oro, eu estou indo exatamente naquele que é autor, é consumador, mantenedor da minha fé. Eu quero mais uma vez orar pela sua vida, e que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nós temos de ir na Tua palavra, ó Deus. Senhor, eu penso que o povo hoje vive, ó Pai, os mesmos problemas, falta de fidelidade, de amor e de conhecimento de Deus. Ah, Senhor, tira os ídolos, principalmente aqueles ídolos humanos, ó Pai, que tem levado as pessoas para o próximo deles, mas não tem levado para o próximo do Senhor. Tira, Deus, os homens da cabeça, da mentalidade, do coração, Pai, da raça humana, a idolatria, Senhor, pelo poder, pela ganância, como aqueles sacerdotes, ó Deus, que profanaram o templo, fazendo coisas horríveis, Senhor, e que quando nós nos reunirmos, possamos fazer um grande propósito: salmos, hinos, cânticos espirituais, dentro do nosso coração, que louve o Senhor. Visite, ó Deus, essas famílias que estão nos ouvindo, ó Deus. Misericórdia da raça humana, Senhor. Toma o nosso país das Tuas mãos, ó Deus, que está sendo assolado, ó Pai, por essa doença tão terrível. Mas tem uma doença, Pai, que já tem remédio há 2000 anos. A doença para a pandemia do pecado. Pandemia do pecado, Deus, que destrói a raça humana. Mas Jesus Cristo tem poder para salvá-los, porque o sangue de Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado. Visita essas vidas, Senhor. Ó Deus, entra nesses corações que estão abrindo as suas portas, dizendo: entra na minha vida, Senhor, porque eu quero conhecer o Senhor daqui para frente. Senhor, é o meu desejo, Senhor, nesse dia, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, e que a paz do Senhor te acompanhe.